Oi gente, tudo bem? Hoje estou super animada para mostrar esse apartamento para vocês, que é um apartamento que muita gente vem me pedindo para ver. Ele é um apartamento que a gente começou lá em 2021, fez uma composição de serviços da LP conforme a necessidade de cada ambiente. Então a gente tem ambiente que foi contratado consultoria e tem ambiente que foi contratado projeto. A gente vai mostrar aí todos os detalhes para vocês. Fora isso, é um apartamento bem vida real, onde os clientes foram curtindo todo o processo. Primeiro fizeram o quarto, depois fizeram uma parte da sala, depois reformaram toda a cozinha. Tudo isso é a realidade, é como a gente vive, então a gente precisa curtir esses processos. É muito raro quem pega e consiga fazer tudo de uma vez. Eu acho importante a gente trazer isso para cá. Um outro ponto legal também desse projeto, dessas mudanças, é que a gente foi adaptando ao orçamento do cliente. Então a gente foi mudando alguns materiais, algumas escolhas de móveis, conforme essa necessidade, para ainda assim a gente conseguir ter uma entrega super bacana, um resultado super legal que vocês vão ver aqui. O primeiro ambiente que eu vou mostrar para vocês é a cozinha desse apartamento. Ela passou por uma transformação total e virou o nosso xodó lá no escritório. A gente conseguiu trazer um novo layout para essa cozinha, ou seja, um novo funcionamento que deixou ela muito mais aconchegante e também muito mais funcional. Antigamente, digamos assim, ela tinha essa parte dos eletrodomésticos distribuída de uma forma diferente, onde a gente acabava tendo uma cozinha muito mais fechada, enclausurada. A gente conseguiu concentrar todos esses itens nessa parede, deixando essas outras duas paredes completamente livres. Então a gente não tem mais armário aéreo nessas laterais, só aqui no fundo da cozinha. Uma coisa que a cliente pediu é que ela tivesse um acesso fácil aos itens, né? Onde ela não precisasse se abaixar para pegar. Por isso que a gente tem também esses armários aqui nessa altura. Aqui é tudo armário também, então tudo funciona muito bem aqui dessa forma. Onde a gente tem também a geladeira inversa com o freezer. Ainda assim, a gente aproveitou até o teto, todo o espaço, foi uma solicitação do cliente, funcionou super bem, possibilitando que a gente concentrasse muito mais armários aqui nessa parte e não precisasse explorar a área superior das outras paredes. E aqui embaixo da bancada também, que a gente tem bastante armário, gaveta, distribuído tudo isso da melhor forma. Um ponto alto dessa reforma, dessa mudança, foi justamente a gente conseguir trocar a mesa, que ela ficava um pouco mais aqui nesse canto da geladeira, para esse lado, onde agora ela participa mais da cozinha, né? Ela já não é mais um item isolado, então a gente tem toda essa convivência de uma forma mais agradável. A gente também optou pelo canto alemão, que não é uma coisa que a gente utiliza muito, mas é o que eu sempre digo, tem algumas coisas que não funcionam muito bem, por exemplo, uma cabeceira embaixo da janela, o canto alemão que é uma coisa que a gente foge. O sofá de ilha também é um outro item polêmico. Porém, existem alguns layouts que esses são os itens mais indicados, são a melhor opção. Então, quando isso acontece, de a gente adequar um item um pouco polêmico na melhor opção, num layout que sugere isso, funciona muito bem. Então a gente fez esse cantinho alemão, a gente trouxe uma proposta de uma mesa solta com as cadeirinhas, né? Então tudo isso deixa o espaço muito mais leve do que era antes. Entramos com os quadrinhos para dar um charminho. Então tudo isso faz parte de uma cozinha, mas porém de uma cozinha muito agradável, muito aconchegante. Tirando os armários superiores e principalmente a quantidade de divisões que a gente tinha antes aqui nessa cozinha, ela ficou com essa bancada super ampla e deixa a cozinha com uma sensação de ser um pouco maior do que ela realmente é. Aqui a gente dividiu a parte de baixo da bancada, então a gente tem um pouco de porta, um pouco de gaveta, tudo isso para melhorar o funcionamento da cozinha. E um outro ponto que eu queria trazer para vocês é que essa cozinha ela passou por um processo de mudanças do revestimento. Inicialmente no projeto a gente tinha um revestimento aplicado na parede, a gente tinha uma lâmina de madeira aqui embaixo e a gente foi adequando ao orçamento do cliente, onde a gente optou por seguir com o MDF liso. Então a gente traz esse MDF liso no tom de areia e traz a madeira em outros pontos. Nos móveis soltos, por exemplo, então a gente tem o tampo da mesa na madeira, a cadeirinha na madeira. Percebam que são tons diferentes de madeira, isso também traz
esse aconchego para o ambiente, que também é uma dúvida grande, né? Tenho que usar os tons de madeira todos iguais? Não, é justamente essa misturinha que traz esse charme. Então ficou muito bacana. E além disso, a gente ainda tem a madeira da tábua, a madeira das molduras. Tudo isso vai trazendo elementos que deixam o espaço mais aquecido. A gente emassou as paredes, elas tinham um revestimento, um azulejo antigo, então aqui a gente não eliminou, a gente só emassou e pintou. Então ela tá toda na tinta, a gente trocou todo o piso, ele trouxe essa unidade e ele segue na lavanderia também, sem soleira, sem nada. E também, mais uma questão para dar um aconchego e também uma funcionalidade, a passadeira. Ela é um elemento que ela faz parte da decoração da cozinha. Então, às vezes, a gente acaba não cuidando desses mínimos detalhes, não cuidando da passadeira, não cuidando do paninho de prato, né? Que a gente tem um ganchinho dourado, que também faz o link com o charme dessa cozinha. Os puxadores, eles estão um ourinho mais velho. Então, tudo isso são esses detalhes, esse molhinho que a gente vai trazendo e, no final, isso tudo junto, a composição completa, ela fica super harmoniosa. Aí, chegando aqui na lavanderia, vocês percebem essa continuidade. Foi isso que a gente tentou fazer. A gente tem uma porta aqui, né, que isola a cozinha da lavanderia, mas a gente consegue ter essa visão única, uniforme, quando a porta está aberta, essa unidade entre cozinha e lavanderia. Uma dúvida que pode surgir aqui, que eu imagino, né, que vocês cogitem é: mas então se fizesse a cozinha de madeira e a lavanderia branca? Eu sempre indico que a gente priorize essa unidade, essa padronização. Então eu prefiro mil vezes que a gente consiga manter esse revestimento e essa continuidade. Aqui na lavanderia a gente parte desse mesmo princípio da cozinha, né, de trazer um pouco de leveza, então a gente não tem aquele monte de armário, tá tudo concentrado aqui na parte de baixo da bancada. A pedra é um granito Itaúnas, que é o mesmo da cozinha também. A gente está trabalhando um rebaixo italiano tanto na cozinha quanto na lavanderia. Para a gente conseguir ganhar um pouquinho mais de bancada, a gente deixou a secadora nessa parte de baixo da bancada e a máquina de lavada, que é uma máquina maior também por solicitação deles, então acabou ficando na parte de fora da bancada, mas acho que funcionou super bem, ela ficou com uma bancada ótima. A gente aproveitou também para trazer o filtro de água, que é uma coisa que sempre perguntam: não tem filtro, onde tá? Tá escondido. Aqui nesse caso ele ficou na lavanderia, que é super fácil o acesso, né? Tá super integrado. E aqui a gente tem os outros elementos que são decorativos, mas 100% funcionais. Você precisa de um banquinho na cozinha, na lavanderia, vai subir, pegar alguma coisa no armário no alto, ele pode ser um banquinho bonitinho. Você precisa de uma friteira, organizar os legumes, as frutas, também pode ser algo que também decore, não precisa ter itens só funcionais. E além disso, a gente trouxe tudo na madeira para também fazer esse link com a cozinha na lavanderia, acho que funcionou super bem. E para fechar aqui essa parte, a gente transformou o banheiro de serviço, que era aqui nessa parede, a gente tinha uma porta aqui, onde entrava para o banheiro de serviço, a gente transformou num lavabo, que eu vou mostrar para vocês lá na sala. Já que na sala o serviço contratado foi de consultoria. A gente não ia reformar toda a sala, não precisava de vários móveis sob medida, de vários detalhes técnicos como na cozinha. Então esse é um serviço muito mais simples que a gente trata através da consultoria. A cliente tinha um painel aqui que não era bacana visualmente, não estava satisfeita com o sofá dela, então a gente precisava trocar algumas coisas. O que a gente fez foi eliminar o painel que estava aqui, substituir por esse rack que fica muito mais leve, muito mais limpo, né? Um modelo que eu adoro usar, até porque ele permite que as outras peças vão tomando conta do espaço e tem mais detalhes, trazem mais informações. Isso é bacana de a gente sempre prezar num espaço. Elementos que tenham mais detalhes, que vão chamar atenção, que elementos mais simples, com linhas mais retas, um desenho mais simples, onde ele permite que os outros tenham destaque. Então a gente trouxe um tapete com mais informação, uma mesinha um pouco mais escura, de madeira, que também traz esse link com as questões da madeira do apartamento. Depois eu vou mostrar para vocês uma porta original que divide a área social da área íntima, ela tem uma madeira bem escura. Então esses elementos de madeira que vão trazendo esse aconchego, já que a gente tem uma base bem limpa, bem neutra. Um ponto também, a gente trocou. Aqui ela tinha um piso laminado bem clarinho, quase aquele marfim, assim, bem de antigamente. A gente teve que substituir por um laminado, era a única altura que tinha disponível aqui nesse imóvel, não podia ser vinílico, não dava para ser uma madeira original, mas a gente trocou a tonalidade para a gente conseguir também aquecer um pouco esse espaço, para não ficar tudo tão clarinho, já que a gente gosta de trabalhar a base, né, das paredes e das portas, tudo no branquinho, claro, então a gente trouxe uma madeira bacana aí também pro piso. Aqui a gente tem essa questão muito da mistura dos materiais, então na mesa de centro a gente tem
pedra, a gente tem metal. Eu trago muito isso para vocês também, de tomar cuidado na hora de fazer essas escolhas para não ter materiais muito parecidos. Porque às vezes não é a sobriedade das cores que deixa o espaço frio, né? Uma coisa assim que não convida para estar ali, mas sim a falta de mistura de materiais. Então, quando a gente consegue trazer tecido, madeira, pedra, metal, a gente está trazendo elementos diferentes que trazem esse aconchego para o espaço. O sofá foi um pedido da cliente também para mudar, então a gente trouxe o nosso queridinho Hamptons, ela tá super feliz com ele. Aqui foi onde a gente abriu o vão da sala para a gente ter essa porta de acesso ao lavabo pela sala e não pela área de serviço como era antes, porque era o banheiro de serviço. Então, apesar de super pequenininho, ele ficou super charmoso. A gente seguiu esse padrão da pedra da cozinha e da lavanderia no lavabo. O granito Itaúnas não é uma pedra tida assim como sofisticada, muito elegante, mas eu acho que ela funciona super bem com um degrauzinho ali para você colocar uma bandejinha com sabonete, um vasinho, ainda tem esse charme que o lavabo pede. Todos esses cuidados. A gente entrou com papel de parede listrado, que ficou lindo, ficou super fofo. Então, gosto muito também dessa ideia de você trazer esse aconchego para um ambiente tão pequenininho e tão frio. E fora isso, a gente entrou com cestaria, toalhinha, um espelho redondo, todos esses detalhes que tornam o espaço mais aconchegante. Um elemento que a gente manteve, que eu acho maravilhoso e é original do apartamento, foi essa porta, que ela dá a passagem, né, faz a divisão entre a área social e a área íntima. Então isso é bacana também de vocês irem observando o que é original aqui desse espaço, que é legal, que está trazendo identidade, está contando essa história. Claro que às vezes tem muita coisa original que não é legal. Às vezes a gente está com forro de gesso, que era lá de 1900 bolinhas, que ele já não conversa, hoje em dia já é muito pesado. Mas tem um elemento ou outro que ele pode funcionar assim e a gente optou por manter essa porta, que eu acho que ela é maravilhosa. Esse quarto aqui é aquele quarto que um dia foi de um filho, depois de outro, ele já teve alguns usos na casa. Tinham vários móveis, né? A gente foi tirando tudo e a gente fez, através de uma consultoria, essa repaginação. Eu gosto muito de trazer, principalmente para esse tipo de quarto, móveis soltos, coisas que com o tempo você possa ir trocando ou dentro de casa, ou você precise readaptar, usar esse quarto de uma outra maneira, você também consegue levar para outro lugar. Então aqui a gente apostou na cabeceira solta, nas mesas de cabeceira solta, uma cama bacana, a roupa de cama ela traz muito isso. A gente tirou todos os móveis existentes, fez aquela base neutra, branquinha, basiquinha, do jeito que a gente gosta, mas a gente traz através de uma capa de edredom, das almofadas, de uma manta, esse aconchego que o quarto pede. Além disso, todos os itens de detalhes, um abajur bacana, o porta-retrato, livrinhos, velinhas, um vasinho com uma plantinha. Então tudo isso deixa o quarto muito mais aconchegante e tranquilamente a gente consegue trabalhar isso através de uma consultoria. Esse quarto aqui foi o primeiro ambiente que a gente mexeu lá em 2021, quando tudo começou. Foi o início da transformação. E ele foi um grande sucesso quando eu mostrei ele lá no Instagram, o antes e depois desse quarto, por conta de todas as mudanças que a gente fez e da leveza que ele tomou. A gente começou tirando um painel que tinha super escuro aqui na parte da TV, então só o fato de eliminar o painel, o quarto já ficou muito mais leve, muito mais gostoso. Depois a gente também tirou algumas coisas aqui dessa parede da cama e a gente transformou esse cantinho aqui, que é o cantinho da maquiagem. A gente tinha um móvel de canto cheio de informações, que vocês vão ver na foto, e a gente transformou ele por essa penteadeira, que também foi um mega sucesso, inclusive pediram pra gente colocar na loja da parte dos produtos dessa penteadeira. Uma hora pode ser que saia, onde a gente concentra todas as maquiagens da cliente. A gente tem esse espelho e a luminária, então virou mesmo um cantinho da maquiagem dela, onde ela consegue não só se maquiar, como também organizar todos os itens. Aqui a gente trouxe esse rack mais leve, uma marca assinada, inclusive. Nossa, a gente trabalha muito com esse modelo, justamente por isso. Aqui a gente já tem um móvel de madeira, um móvel com desenho bacana. Se a gente entra com mais um elemento aqui cheio de informação, a gente acaba que tem uma briga entre eles. Então, para a gente dar destaque para a penteadeira, aqui a gente trouxe algo extremamente leve, limpo, sem grandes desenhos, sem grandes informações, assim como a TV também que está na parede, e a gente traz objetos da pessoa, onde ela vai conseguir se enxergar e se identificar dentro desse espaço. Já aqui desse lado, a gente tem esse banco, né, esse recamier, para tanto a pessoa se vestir, sair do closet, calçar um sapato, apoiar a parte da roupa de cama, e tem também essa ideia da mistura. Então a gente tem o tapete com essa parte do algodão,
o couro, o metal, tudo isso traz essa mistura de elementos, deixando o ambiente mais gostoso. Aqui a gente trabalhou com essa cortina mantendo a ideia original do espaço, então ela tem um bandô, ela remete ao estilo da cliente, né, que tem uma pitadinha um pouquinho mais carregada. A gente gosta bastante dessa ideia de preservar o estilo do cliente, né, é muito importante que o cliente se identifique nesse espaço. Então a gente pode fazer uma limpa, dar aquela reorganizada, mas mantendo a essência da pessoa que mora ali, que vai dormir aqui nesse ambiente. A parte da roupa de cama, a cama aconchegante, ela pede isso. Você tem um edredom, uma capa gostosa, a ideia de trazer os elementos para as almofadas também, deixando tudo isso muito mais bonito. Esses detalhes que fazem mesmo a diferença, que trazem esse aconchego para o ambiente. E a gente trabalhou também aqui com pau-ferro, que é uma madeira super elegante, nas mesinhas laterais. Os puxadores com esse toque de dourado, isso também traz mais um elementozinho, mais um detalhe. Uma outra coisa que eu gosto bastante é da misturinha de itens mais modernos com algo com um pouquinho mais de informação. Então a gente tem uma luminária mais limpa, mas a gente entra com a vitrine, com o santinho. Aqui desse lado a gente entrou com quadrinhos que também já eram da cliente, aliás ela tinha um acervo super legal de quadros. O abajur ele também entra como uma iluminação indireta, então muitas vezes as pessoas acham que precisa gesso, precisa um monte de spot para ter esse jogo de cena e de iluminação. Aqui nesse quarto a gente tem uma iluminação só do rebatedor no teto, ele joga a luz para cima, deixando uma luz bem aconchegante, e tem as duas luminárias laterais que traz essa iluminação indireta e a arandelinha que vocês viram que fica ali na parte da maquiagem. Então são esses 3 pontos que deixam o quarto bem gostoso, bem aconchegante, bem convidativo. Tudo que a gente usou nesse projeto você encontra aqui na descrição do vídeo. Materiais, revestimentos, um móvel solto, detalhes de decoração. Fora isso, se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com quem você acha que pode gostar também, se inscreva no canal que a gente está sempre trazendo novidades. E para quem não me acompanha lá no Instagram, segue aqui o nosso @. Um beijo e até a próxima!